Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria muito grande estar aqui de novo para a postagem de mais um vídeo. Eu quero lhe convidar para você assistir esse vídeo que fala de um assunto de ordem importante, fundamental para os dias atuais, que são justamente as profecias que nós temos hoje em dia, que nós estamos acostumados a ver, profecias que nem sempre, ou posso até dizer que na maioria dos casos, não corresponde àquilo que elas anunciam. De antemão, já peço que se inscreva no nosso canal, aqui, Eufran Souza Oficial, que você possa dar o seu like e nos segue nas nossas redes sociais. Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero, através desse vídeo, falar de um assunto de ordem fundamental. Para tanto, quero ler o texto da Palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós temos o apóstolo Paulo aqui falando sobre a importância da Palavra de Deus. A eficácia dessa para o homem de Deus, que usa de bom senso para com a sua vida espiritual, é tão importante que o apóstolo Paulo traz uma palavra abrangente. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Vai na figura mais importante na atmosfera do cristianismo, que é justamente a figura divina. Nesse vídeo, eu quero falar a todos sobre o assunto que nós temos visto muito nos dias atuais. Nós temos observado muitas profecias, ou, entre aspas, palavras proféticas, palavras de cunho profético. Todavia, irmãos, muitas mentiras entranhadas em meio a palavras com roupagem religiosa e que, infelizmente, tem prejudicado muitas pessoas. Nós vivenciamos dias difíceis diante desse referido contexto. Agora, eu respeito o contraditório de alguém que pensa diferente. Todavia, não posso deixar de expor uma opinião fundamentada nos princípios das Sagradas Escrituras. Pois, como está escrito aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para repreender, para redarguir, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, acompanhe com atenção esse vídeo, pois ele vai fundamentar todas as opiniões que alguém possa, consequentemente, extrair concernente ao assunto. Nós vamos embasar todas as opiniões diante dos princípios da Palavra de Deus. É importante observar que fica até difícil crer, pois um emaranhado de palavras mentirosas se manifestam nos dias atuais. Eu não tenho dúvidas que tais pessoas buscam o estrelismo, porque as redes sociais, elas promovem, elas recompensam, e as pessoas buscam repercussão diante das mesmas com o fim de extrair algum proveito, não sabendo que pode prejudicar alguém que tenha acesso a algumas dessas falas e que venha acreditar em alguma palavra mentirosa, tendo-a como verdadeira e autêntica. Recentemente, alguns dias atrás, hoje é 1º de março, aliás, 1º de abril, mas alguns dias atrás, algumas profecias saíram, e é incrível como elas coincidem em alguns traços, que no dia 29 todos deveriam jejuar e se consagrar. É bem verdade que houve uma convocação de proporção nacional, mas a palavra da profecia era totalmente alheia em relação a essa convocação. A ideia era que no dia 30 haveriam manifestações por parte de Deus que consequentemente castigaria o mundo. Irmãos, nada aconteceu. Observem bem, meus santos irmãos, o estrelismo que essas pessoas buscam
tende a prejudicar tantas pessoas. Imagine a quantidade de pessoas que já estavam vivenciando verdadeiros traumas em virtude da situação que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ouvindo uma palavra dessa, seus receios, suas fobias, suas apreensões intensificarão ainda mais e, consequentemente, ao invés de ajudar, prejudicará ainda mais pessoas. Há um caldo venenoso sendo distribuído através destas falas, de modo totalmente inconsequente. Pessoas querendo buscar atenção, pessoas querendo buscar estrelismo e, consequentemente, contradizendo de forma plena aqui o exemplo que o profeta João Batista nos deixou, quando ele disse a todos que estavam diante dele: importa que ele cresça e eu diminua. O homem de Deus não pode aparecer, o homem de Deus não pode se manifestar, o homem de Deus não pode repercutir. Quem tem que repercutir é o Deus do homem. Quem tem que repercutir é o Deus que nós propagamos, e nunca jamais o porta-voz desse Deus. É impressionante observar, meus queridos irmãos, que há uma contradição de ordem bíblica muito grande por parte destas pessoas. Observe bem, eu assisti um vídeo que fala sobre uma dessas referentes profecias, onde a pessoa passa quase 15 minutos falando. É impressionante que a pessoa não usa um versículo da Bíblia. A exposição e a interpretação das Sagradas Escrituras não vem à tona. E o que a Bíblia mesmo nos fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabia que você pode encontrar o veneno mesmo dentro da sua igreja? É, meu irmão, infelizmente, isso é verdade. Um exemplo disto, no contexto bíblico, é a casa do profeta Eliseu. Era a casa e também uma escola de profetas, onde o profeta Eliseu discipulava seus pupilos com o fim de ensinar-lhes as Sagradas Escrituras, formando assim pregadores, ensinadores, arautos da palavra de Deus naquela época. Alguém então, um certo dia, disse: homem de Deus, morte na panela. O veneno estava instalado na panela, dentro da igreja, na casa do homem de Deus, do profeta Eliseu, alguém de um alto renome no contexto sagrado. E o que Eliseu fez? Eliseu pegou um pouco de farinha de trigo, lançou na panela e eliminou o veneno. A farinha de trigo é a matéria-prima que se usa para fabricar o pão. E o pão é uma figura da palavra de Deus. Queridos irmãos, nada pode eliminar essa quantidade gigantesca, volumosa, de venenos espirituais e morais que estão distribuindo, que estão alastrando sobre o mundo nos dias atuais. Nada pode eliminá-los, contorná-los, se não for a palavra de Deus. Queridos irmãos, observe bem, faça uma análise, faça uma avaliação dentro do seu bom senso natural. As pessoas, quando vão profetizar, eles não têm a sensibilidade, eles não têm a coerência de considerar que a palavra de Deus, ela é fundamental em meio à instrução para o homem de Deus. É o que Paulo diz aqui. Toda a Escritura, ele faz referência à Escritura e faz referência a seu propósito. O foco é esse, a finalidade é esta, o propósito é este. E isso aqui, irmãos, não pode ser substituído. Mas sabe o que acontece? Nos dias atuais que nós estamos vivendo, muitas vezes determinados pregadores querem pregar, querem mover as multidões, sacudir os plenários, e o que acontece? Não buscam a mensagem da palavra de Deus, não estudam, porque é impressionante que nós não podemos negar que a Bíblia é insubstituível. Quando falo de Bíblia, falo de exposição e interpretação.
Não adianta eu vir até você nesse vídeo e lhe dizer que estou falando da Bíblia quando simplesmente eu li um texto e parti para outros assuntos e não fiz uma correlação entre um texto e outro. Quando alguém parte para um púlpito ou parte para uma plataforma de internet ou qualquer outra fonte ou canal que seja, que ele não usa a palavra de Deus, para que ele tenha êxito, ele vai querer usar alguma coisa para substituir a Bíblia que ele não expõe. E quando isso acontece, é o momento crucial da vida de quem vai ouvir. Porque ele vai receber um veneno ao invés de um remédio. Querido irmão, querida irmã, pense bem, a palavra de Deus é insubstituível, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para que você seja notificado das mensagens publicadas no nosso canal. Deus te abençoe, deixe Deus lhe usar e seja abençoado por Ele. Siga também a nossa página no Facebook. Na mesma nós estaremos ministrando sempre a palavra de Deus e a tua vida pode ser abençoada pela ministração da mesma. E nos siga através do Instagram e seja abençoado pelas mensagens que ali são postadas. Com certeza, bênçãos estão reservadas e dispensadas da parte de Deus para a tua vida.